Vida agitada, principalmente em locais onde o céu está escondido por altos edifícios ou ofuscado por luzes artificiais, fica difícil ver e sequer imaginar a riqueza extraordinária que está acima de nós. Mas você sabia que é possível, numa noite escura, contar até 1.500 estrelas a olho nu? Pois imagine então o que os astrônomos podem ver com instrumentos como este, considerado o mais preciso desenvolvido por seres humanos para buscar planetas do outro lado do nosso sistema solar. Luz, o início, a base de todo conhecimento sobre o espaço sideral, transcendente e fugaz. É capaz de abrir as janelas do saber ao nos revelar a intimidade daquilo que está próximo dos nossos olhos. Assim como o universo, que representa o amplo, o todo, descomunal, desconhecido, inexplorado. E através dos intrigantes raios de luz que viajam desde um passado distante até o nosso presente, que nos aproximamos um pouco mais do desconhecido. La luz y especialmente el color son muy importantes en la forma en que los astrónomos intentan comprender el universo. Por dos razones. Una es que la luz es el vehículo por el cual obtenemos la información sobre los astros. Es decir, podemos estudiar los astros porque emiten luz, no porque podamos ir allí y tocarlos, sino simplemente porque podemos solamente acceder a la radiación que emiten, y esa radiación es luz. Most of what we know about the universe comes from observing light. Different kinds of light, visible light that we can see with our eyes. We use telescopes to measure visible light. We have radio telescopes to measure radio waves. That's a different kind of light that has a much longer wavelength that we can't see. There's other kinds of light that we use as well, infrared light, ultraviolet light, gamma rays, X-rays. So all different kinds of light that we can capture, we can use to map out what's in the universe. Nosotros entendemos como luz aquello que ilumina los objetos que podemos ver, la luz del sol, la luz de una bombilla. En astronomía, luz es todo aquello que compone la radiación electromagnética, no solamente la luz visible, sino también la luz en rayos gamma, la luz en rayos X, la luz radio, la emisión en longitudes de onda radio, y todo esto son maneras en las que los astrónomos adquieren información sobre los objetos que observan. Por séculos temos estudado a luz por meio de telescópios ópticos, mas as cores que os nossos olhos podem detectar são apenas uma parte do espectro eletromagnético. A luz emite diferentes ondas, das quais só um pequeno campo nos é visível. O universo emite luz em diversas cores que não vemos, desde as ondas de rádio até os raios gama. E os estudos que atualmente se realizam em cada banda do espectro eletromagnético contribuem para potencializar o nosso conhecimento. Estas ondas invisíveis correspondem a uma energia que é 1000 vezes mais fraca que as emissões que os nossos olhos detectam. E mesmo que possam nos parecer distantes, muitas destas ondas invisíveis fazem parte do nosso cotidiano. Utilizamos ondas de rádio para escutar música, as micro-ondas para aquecer alimentos. A mudar de canal com controle remoto, usamos ondas infravermelhas. Ao tomar sol na praia, sentimos o efeito das ondas ultravioletas. E ao fazer uma radiografia no hospital, utilizamos os raios-x. A radiação que não usamos no nosso dia a dia são os raios gama, que pela sua grande concentração de energia, são prejudiciais à saúde.
E são as fascinantes propriedades da luz que têm permitido aos astrônomos conhecer a composição do universo. Sua cor revela a composição química de objetos em ebulição a distâncias imensuráveis. O cintilar dos raios podem revelar distâncias e, quando abruptamente ofuscados, a presença de um novo planeta. Raios de luz girando em torno da mais completa escuridão podem advertir a atração de um buraco negro. Assim, a luz não só deleita o nosso olhar com exímias expressões de cores, como também nos ilumina com conhecimento. Observar la luz y en particular observar el color no es más que la relación entre la luz que se emite a diferentes longitudes de onda. Un objeto aparece de color azul porque emite más luminosidad en la región azul del espectro, en longitudes de onda cortas. Si estas longitudes de onda son más largas, el objeto nos aparecerá de color más rojo. Y esto nos da información sobre el objeto, sobre la composición física, nuevamente, y sobre sus características intrínsecas. Auguste Comte, creo que el año 1835, por ahí, dijo que ibas a poder medir las distancias a las estrellas, los movimientos, todo eso, pero jamás ibas a poder medir la composición química de una estrella, saber de qué estaban compuestas. Es bien interesante eso porque en ese mismo siglo, por ahí por el año 1810, 1820, antes incluso que Comte estaba diciendo estas cosas, un físico alemán en Múnich, Joseph Fraunhofer, descubre o inventa el espectroscopio. Y con el espectroscopio tú puedes tomar un espectro de una llama. Tú sabes que si tú vas a tu cocina y tiras sal al fuego, se ve una luz amarilla. Y eso es una luz característica del sodio. A través del espectroscopio fueron capaces de medir las composiciones químicas no solo de las estrellas, sino que de muchos otros objetos más. Pero además la luz tiene un papel secundario, un tanto más sutil, pero también muy importante. El universo está en expansión y los objetos en el universo se están moviendo. Y este movimiento se manifiesta en lo que en física se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler lo conocemos en nuestra experiencia de cada día en la Tierra, debido a que es el efecto responsable que el movimiento de un vehículo, por ejemplo, un auto en una carretera, si nosotros lo escuchamos estando quietos junto a la carretera, va cambiando de tonalidad a medida que el vehículo se acerca o se aleja. Lo oímos más agudo cuando se está acercando a nosotros, y cuando pasa delante de nosotros y empieza a alejarse, oímos que este tono baja, se convierte en más grave. Lo mismo ocurre con la luz. Eso ya no es tan accesible para la experiencia cotidiana, pero es así que un objeto que se esté acercando a nosotros, un objeto astrofísico que se esté acercando a nosotros, se vuelve algo más azul, y cuando se está alejando se vuelve más rojo. No quiere decir que sus características intrínsecas estén cambiando, pero sí que el estado de movimiento respecto a nosotros produce una variación en la longitud de onda que nosotros percibimos. Por tanto, los astrónomos, por raro que pueda parecer, determinan la distancia de un objeto a partir del color que emite, a partir de cuán desplazado hacia el rojo está. Foi Galileu Galilei quem utilizou pela primeira vez em 1610 um telescópio para observar a Lua, Júpiter e algumas estrelas. E a partir dali, o ser humano foi descobrindo a verdadeira natureza dos corpos celestes ao redor da Terra e a compreender melhor seu lugar no universo. Desde então, até hoje, o anseio dos astrônomos continua o mesmo: captar a maior quantidade de luz que provém do espaço. Assim, os telescópios têm sido adaptados e aperfeiçoados com o passar do tempo. Cada vez são mais amplos e mais complexos. Ainda que, basicamente, o princípio continua sendo o mesmo. Um grande espelho coleta a maior quantidade de luz proveniente do espaço. Os raios refletem num espelho secundário que direciona a luz através de um pequeno orifício até um terceiro espelho. Este, por sua vez, trata-se de um sofisticado espelho deformável que, controlado por um computador, corrige em tempo real os dados obtidos. Assim,
evita a distorção provocada pela turbulência da atmosfera terrestre e obtém imagens tão nítidas como aquelas tomadas no próprio espaço. Mas estes modernos telescópios não trabalham apenas independentemente. Por meio de um processo chamado interferometria, um grupo de telescópios pode trabalhar em conjunto, convertendo-se em um megatelescópio e apontando de diferentes perspectivas para um único alvo. Diferentemente dos telescópios ópticos, que captam somente as imagens do espectro visível da luz, os radiotelescópios estão desenhados para detectar ondas de rádio emitidas por fontes frias ou muito distantes no espaço. Para poder captar estas luzes tênues, é preciso uma superfície recolhedora muito grande. Mas, pela inviabilidade de construir um telescópio gigante, é necessário então contar com várias antenas parabólicas que possam, combinadas, funcionar como um grande telescópio. Para isto, novamente se utiliza a interferometria, que em telescópios como em ALMA, que conta com 66 antenas, localizadas a 5.000 metros de altitude no deserto do Atacama, significaria contar com um telescópio virtual de 16 quilômetros de diâmetro. Dependendo do que se quer observar, as antenas podem se posicionar de maneira convergente, mais próximas umas das outras, proporcionando maior sensibilidade para observar grandes espaços no universo, ou mais separadas, brindando com maior resolução, o que permite observar mais detalhes. Este pode ser um processo complexo, mas é necessário para tentar decifrar a complexidade infinitamente maior do próprio cosmos. Muitos dos elementos astronômicos mais interessantes, como as tênues anãs marrons da Via Láctea até os quasares mais longínquos, são realmente difíceis de observar, e encontrar sua pálida luz em meio à vasta escuridão espacial é como procurar uma agulha em um palheiro. Hay instrumentos que pueden observar pequeñas regiones del universo con una exquisita definición. Por ejemplo, ALMA o el telescopio Hubble. En el caso de ALMA, acá en Chile, que es el principal instrumento de su categoría en el mundo, es uno de los más caros y más complejos jamás fabricados en astronomía, podemos mirar los detalles de objetos muy alejados en el universo, pero en campos muy pequeños. Existen otros telescopios que nos permiten observar con poco detalle campos muy grandes. Y la combinación de ambos tipos de instrumentos son esenciales para entender el contexto general. Ahora, también está el otro aspecto, que es el aspecto del tiempo, que también es parte del campo de la observación. El universo es como una gran película que podemos ver secuencialmente. Cuando más lejos observamos, más joven era el universo. Entonces podemos observar cómo ha cambiado el universo en el tiempo. Y eso nos muestra que el universo que conocemos, lo que nosotros llamamos el universo, es algo que comenzó. No siempre existió, sino que comenzó. O Hubble é um grande telescópio. Sua característica distintiva é não estar na Terra, mas sim no espaço. E é a partir de lá que consegue esquivar as interferências da atmosfera, oferecendo aos astrônomos importantes resultados. Suas observações estão levando os cientistas a repensarem algumas das ideias a respeito da idade do universo. De fato, o conceito atual se encontra diante de um paradoxo. Os dados mais recentes que o Hubble tem proporcionado indicam de maneira convincente que o universo pode ser muito mais jovem do que calculavam os cientistas. Ao contrário de cálculos anteriores que atribuíam 14 bilhões aproximadamente. O problema é que é considerado certo que algumas estrelas têm cerca de 12 bilhões de anos. Estrelas nascem, estrelas morrem. Já se fez essa pergunta, elas são eternas.
Tudo no universo, o tempo no universo é medido em escalas gigantescas. Tá? Mesmo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Tá? A estrela mais próxima da Terra, se você viajar à velocidade da luz, você vai levar 4 anos e 3 meses para chegar lá. A mais próxima da Terra. O nosso tempo de vida, comparado ao tempo dos acontecimentos no universo, é nada. Imagina uma colônia de formigas que resolve estudar a vida do elefante. O tempo de vida da formiga é muito pequeno comparado ao tempo de vida de um elefante. Então, várias gerações de formigas terão que observar elefantes. Cada geração vai observar elefantes em vários estágios. O pequenininho, recém-nascido, um pouquinho maior, um outro brincalhão, meio bobalhão na adolescência, um adulto, forte, né? Um já mais de idade, cansado e uma carcaça de elefante. É possível, a partir desses eventos pontuais, você construir uma teoria da vida do elefante? É isso que nós fazemos. Nós vemos estrelas dos mais variados formatos, tamanhos, cores, temperaturas, composições. E vemos outros objetos no espaço que imaginamos que são restos de estrelas, carcaças de estrelas. Vemos outros objetos que parecem verdadeiros berçários de estrelas. E com cada foto individual dessa, foi possível montar uma teoria que explica o surgimento e a morte de uma estrela. Nunca ninguém viu uma estrela nascer e nem vai ver essa mesma estrela morrer. Mas é possível descrever isso. Si tú en esta época del año, quizás un par de meses antes, miras el cielo de noche en un lugar oscuro, que no haya luna, tú vas a ver la Vía Láctea, una franja enorme que cubre una gran parte del cielo. En la Vía Láctea tú vas a ver zonas en las cuales hay muchas estrellas y otras zonas donde aparentemente no hay estrellas. Son nubes de polvo, de gas, principalmente hidrógeno y helio, pero también granitos de polvo. ¿Ya? Es como cuando tú ves un cigarro, que sale una nubecita sobre el cigarro, eso es polvo que está mezclado con el gas, imposible separar. Y esta nube de polvo y gas tiene masa, y las masas que tienen son de varias veces la masa del Sol, pueden ser 100 veces la masa del Sol. Entonces, como tienen masa, actúa la ley de gravitación universal y la tiende a comprimir. ¿Ya? Y se opone a esa fuerza de compresión la presión de la nube. Empieza a calentarse además la nube. Se produce un balance entre la fuerza de gravedad y este proceso de calentamiento interno. Sin embargo, la nube tiene elementos además de hidrógeno y helio que emiten luz. Y esto es re importante, muy importante esto, porque esta luz es una pérdida de energía para la nube y la enfría. El enfriarla permite que este colapso proceda muy rápido. Esfriar no linguajar de uma estrela significa ela se tornar vermelha. Diferente muitas vezes do que nós acreditamos, uma estrela azul é quente, uma estrela vermelha é fria e uma estrela amarela é de meio temperatura mediana. Quando o seu fogão em casa está mal ajustado, que cor é a chama dele? É vermelha ou é azul? Ou quando ele é novinho, está bem ajustado, aquela chama azul linda? A mesma coisa na estrela. Se ela é quente, ela é azul. Se ela é fria, ela é vermelha. Y esa nube no solo está estática ahí, sino que está rotando lentamente. Y a medida que se colapsa, empieza a girar. Y tú terminas, después de todo este proceso, con un disco de materia y en el centro del cual hay una condensación muy brillante que es una protoestrella. Este es el nacimiento de una estrella y de un sistema solar que se va a formar en ese disco de materia. Mas não é uma ignição simples. 2 átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Isso chama fusão nuclear. Isso é o coração do Sol, das estrelas. Vocês têm uma ideia do que significa uma fusão nuclear? Eu ouvi falar da bomba de Hiroshima, né? A devastação que ela provoca. A bomba de Hiroshima é baseada na fissão nuclear. Você quebra átomos de plutônio ou de urânio e a energia que libera provoca toda aquela destruição ou
gera energia elétrica. Para você conseguir fazer uma bomba de hidrogênio, você usa uma bomba de fissão como estopim. Você precisa explodir uma bomba atômica para servir como estopim para poder explodir uma bomba de hidrogênio que funciona na fusão. Essa é a magnitude de energia envolvida no núcleo de uma estrela. Quando essa ignição se inicia, a estrela começa a emitir luz e essa luz dispersa aquela nebulosa que deu origem a ela. Então você vê fotos maravilhosas do espaço com as nuvens começando a ser destruídas por aqueles raios de luz saindo de dentro delas. São as estrelas jovens nascendo, saindo do berçário e destruindo o berçário ou dispersando o berçário onde elas nasceram. São estrelas que você mede a luz dela e vê que o grosso da luz que vem dessas estrelas é baseado no hidrogênio. Daí você vê outras estrelas que já têm parte de emissões do hélio ou de outros componentes. Então você começa a inferir que aquelas estrelas são mais antigas, porque elas já queimaram uma boa parte do hidrogênio formando hélio, já começaram a queimar o hélio também formando outros átomos. Entonces las estrellas se forman a partir de ese material que tú ves. Y esa estrella, depende de la masa, es cuánto va a vivir. Si esa estrella tiene 50 o 100 veces la masa del Sol, va a vivir del orden de 3 millones de años y va a explotar. Y va a enriquecer todo el medio que está alrededor de ella con los materiales que se forman en su interior. Así que las estrellas nacen, viven y mueren. Como elas morrem depende do tamanho delas. Em 1054, astrônomos chineses anotaram que surgiu uma estrela no céu que era visível durante o dia. Você já viu uma estrela durante o dia, além do Sol? É impossível ver uma estrela durante o dia. Mas essa estrela brilhou durante 23 dias, durante o dia. Depois ela sumiu e nunca mais ninguém viu. Passaram 700 anos até ter um telescópio, um equipamento, que foi apontado para aquele local que os astrônomos chineses indicaram a posição daquela estrela. E ali se viu os escombros de uma explosão. Uma explosão que hoje nós chamamos de supernova. Uma estrela gigante que, ao acabar o seu combustível, ela simplesmente explode violentamente, jogando matéria para todos os lados. Dependendo do tamanho dela, o que sobra do núcleo da estrela, ele colapsa com uma força gravitacional tão forte que gera um buraco negro. Um buraco negro, muitas vezes, é o resto de uma estrela, ou o que sobrou de uma estrela. Outras vezes formam estrelas de nêutrons ou pulsares que emitem radiação em ondas de rádio que funcionam como verdadeiros faróis no espaço. Outras estrelas menores, elas dão soluços. Quando acaba o hidrogênio, chega num nível que ele não consegue mais processar o hidrogênio, ela incha e esfria. Então ela se expande, se tornando uma gigante vermelha, engole tudo que está ao redor dela e aí ela dá um soluço. Ela ejeta uma grande quantidade de matéria para o espaço e o que sobra no núcleo ele contrai novamente, dando ignição ao próximo combustível. Se era hidrogênio, ela passa a queimar hélio. E assim ela vai tendo esses soluços até chegar ao ferro. Aí ela não consegue mais fazer fusão de ferro. Então ela começa a esfriar, esfriar, esfriar e se tornar uma anã branca. Mas ao redor dela tem toda aquela matéria ejetada. E essa é a origem do que nós chamamos das nebulosas planetárias. Si tú estudias la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay ciertos elementos que existen acá, pero en muy poca cantidad comparado con el Sol. Para nosotros el Sol tiene un registro histórico de la composición de la nebulosa a partir de la cual se formó el sistema solar. Entonces, si tú comparas la composición química del Sol y la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay elementos que aquí en la Tierra no son tan abundantes. El hidrógeno es uno de ellos. Aunque el agua parece ser abundante, no lo es tanto como debería serlo. El helio, al parecer, también es muy poco común. Y eso tiene que ver con la formación del sistema solar, en el cual al interior del sistema solar se formaron los planetas rocosos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o universo é muito mais dinâmico do que nós acreditamos, a princípio. Que há constante criação
e a constante destruição também no universo. Nós temos que ampliar a nossa discussão, levando todos esses pontos em consideração e não apenas aquilo que nos interessa. Será que muitas vezes nós não estamos limitando a ciência pelo que nos interessa? Ou estamos limitando a filosofia ou a religião ou qualquer outro aspecto da nossa vida e dos nossos grupos sociais pelo que nós acreditamos? Galáxias, planetas, estrelas, poeira cósmica e nebulosas. Todos componentes de uma complexa sinfonia que se manifesta em sombras e tons de luz estelar. Até agora, só temos pequenos ativos de um universo que se manifesta com uma complexidade incompreensível. Distante, naquela vasta escuridão, existem mistérios que ainda podem nos surpreender. O que nos leva a refletir sobre seriam mesmo tão categóricas as nossas certezas se são baseadas apenas em vislumbres de conhecimento? O maior e mais revelador pode ainda estar oculto aos nossos olhos, esperando pacientemente o passo de nossa compreensão, ainda que fugaz como a luz das estrelas que observamos, e que nos permita decifrar a sua imponente e sublime complexidade. Contemplar a imagem da nebulosa de Helix é apreciar uma das mais belas e extraordinárias obras-primas na galeria do universo. Tanta maestria de cores e sua composição que instigam nosso olhar e a imaginação é magistral. E o que dizer de Órion, em sutil e fascinante pintura suave como aquarela, adornado com retoques que só o céu pode produzir? Ou da exímia perfeição que nos transmite ao olhar a galáxia de Andrômeda? A luz, em suas mais fascinantes propriedades, tem servido à ciência de conhecimento e inspiração ao contemplarmos os inúmeros astros. Mas, se considerarmos que a maior parte do universo não está constituída por luz, mas por uma impenetrável escuridão, a pergunta que surge é: que mistérios ainda se escondem neste insondável macrocosmo? Quanto conhecimento ainda não temos conseguido entender e nem sequer ver? O Hubble é um grande telescópio. Sua característica distintiva é não estar na Terra, mas sim no espaço. E é a partir de lá que consegue esquivar as interferências da atmosfera, oferecendo aos astrônomos importantes resultados. Suas observações estão levando os cientistas a repensarem algumas das ideias a respeito da idade do universo. De fato, o conceito atual se encontra diante de um paradoxo. Os dados mais recentes que o Hubble tem proporcionado indicam de maneira convincente que o universo pode ser muito mais jovem do que calculavam os cientistas. Ao contrário de cálculos anteriores que atribuíam 14 bilhões aproximadamente. O problema é que é considerado certo que algumas estrelas têm cerca de 12 bilhões de anos. Estrelas nascem, estrelas morrem? Já se fez essa pergunta, elas são eternas. Tudo no universo, o tempo no universo é medido em escalas gigantescas. Tá? Mesmo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Tá? A estrela mais próxima da Terra, se você viajar à velocidade da luz, você vai levar 4 anos e 3 meses para chegar lá. A mais próxima da Terra. O nosso tempo de vida, comparado ao tempo dos acontecimentos no universo, é nada.
Imagina uma colônia de formigas que resolve estudar a vida do elefante. O tempo de vida da formiga é muito pequeno comparado ao tempo de vida de um elefante. Então, várias gerações de formigas terão que observar elefantes. Cada geração vai observar elefantes em vários estágios. O pequenininho, recém-nascido, um pouquinho maior, um outro brincalhão, meio bobalhão na adolescência, um adulto forte, né? Um já mais de idade, cansado e uma carcaça de elefante. É possível, a partir desses eventos pontuais, você construir uma teoria da vida do elefante? É isso que nós fazemos. Nós vemos estrelas dos mais variados formatos, tamanhos, cores, temperaturas, composições. E vemos outros objetos no espaço que imaginamos que são restos de estrelas, carcaças de estrelas. Vemos outros objetos que parecem verdadeiros berçários de estrelas. De fazer uma bomba de hidrogênio, você usa uma bomba de fissão como estopim. Você precisa explodir uma bomba atômica para servir como estopim para poder explodir uma bomba de hidrogênio que funciona na fusão. Essa é a magnitude da energia envolvida no núcleo de uma estrela. Quando essa ignição se inicia, a estrela começa a emitir luz e essa luz dispersa aquela nebulosa que deu origem a ela. Então você vê fotos maravilhosas do espaço com as nuvens começando a ser destruídas por aqueles raios de luz saindo de dentro delas. São as estrelas jovens nascendo, saindo do berçário e destruindo o berçário ou dispersando o berçário onde elas nasceram. São estrelas que você mede a luz dela e vê que o grosso da luz que vem dessas estrelas é baseado no hidrogênio. Daí você vê outras estrelas que já têm parte de emissões do hélio ou de outros componentes. Então você começa a inferir que aquelas estrelas são mais antigas, porque elas já queimaram uma boa parte do hidrogênio formando hélio, já começaram a queimar o hélio também formando outros átomos. Entonces las estrellas se forman a partir de ese material que tú ves. Y esa estrella, depende de la masa, es cuánto va a vivir. Si esa estrella tiene 50 o 100 veces la masa del Sol, va a vivir del orden de 3 millones de años y va a explotar. Y va a enriquecer todo el medio que está alrededor de ella con los materiales que se forman en su interior. Así que las estrellas nacen, vivem e morrem. Como elas morrem depende do tamanho delas. Em 1054, astrônomos chineses anotaram que surgiu uma estrela no céu que era visível durante o dia. Você já viu uma estrela durante o dia, além do Sol? É impossível ver uma estrela durante o dia. Mas essa estrela brilhou durante 23 dias, durante o dia. Depois ela sumiu e nunca mais ninguém viu. Passaram 700 anos até ter um telescópio, um equipamento, que foi apontado para aquele local que os astrônomos chineses indicaram a posição daquela estrela. E ali se viu os escombros de uma explosão. Uma explosão que hoje nós chamamos de supernova. Uma estrela gigante que, ao acabar o seu combustível, ela simplesmente explode violentamente, jogando matéria para todos os lados. Dependendo do tamanho dela, o que sobra do núcleo da estrela, ele colapsa com uma força gravitacional tão forte que gera um buraco negro. Um buraco negro, muitas vezes, é o resto de uma estrela, ou o que sobrou de uma estrela. Outras vezes, formam estrelas de nêutrons ou pulsares que utilizou pela primeira vez em 1610 um telescópio para observar a Lua, Júpiter e algumas estrelas. E a partir dali, o ser humano foi descobrindo a verdadeira natureza dos corpos celestes ao redor da Terra e a compreender melhor seu lugar no universo. Desde então, até hoje, o anseio dos astrônomos continua o mesmo: captar a maior quantidade de luz que provém do espaço. Assim, os telescópios têm sido adaptados e aperfeiçoados com o passar do tempo. Cada vez são mais amplos e mais complexos. Ainda que, basicamente, o princípio continua sendo o mesmo.
um grande espelho coleta a maior quantidade de luz proveniente do espaço. Os raios refletem num espelho secundário, que direciona a luz através de um pequeno orifício até um terceiro espelho. Este, por sua vez, trata-se de um sofisticado espelho deformável que, controlado por um computador, corrige em tempo real os dados obtidos. Assim, evita a distorção provocada pela turbulência da atmosfera terrestre e obtém imagens tão nítidas como aquelas tomadas no próprio espaço. Mas estes modernos telescópios não trabalham apenas independentemente. Por meio de um processo chamado interferometria, um grupo de telescópios pode trabalhar em conjunto, convertendo-se em um megatelescópio e apontando de diferentes perspectivas para um único alvo. Diferentemente dos telescópios ópticos, que captam somente as imagens do espectro visível da luz, os radiotelescópios estão desenhados para detectar ondas de rádio emitidas por fontes frias ou muito distantes no espaço. Para poder captar estas luzes tênues, é preciso uma superfície recolhedora muito grande. Mas, pela inviabilidade de construir um telescópio gigante, é necessário então contar com várias antenas parabólicas que possam, combinadas, funcionar como um grande telescópio. Para isto, novamente se utiliza a interferometria, que em telescópios como em ALMA, que conta com 66 antenas, localizadas a 5.000 metros de altitude no deserto do Atacama, significaria contar com um telescópio virtual de 16 quilômetros de diâmetro. Dependendo do que se quer observar, as antenas podem se posicionar de maneira convergente, mais próximas umas das outras, proporcionando maior sensibilidade para observar grandes espaços no universo, ou mais separadas, brindando com maior resolução, o que permite observar mais. Telescopes to measure radio waves, that's a different kind of light that has a much longer wavelength that we can't see. There's other kinds of light that we use as well, infrared light, ultraviolet light, gamma rays, X-rays. So all different kinds of light that we can capture, we can use to map out what's in the universe. Nosotros entendemos como luz aquello que ilumina los objetos que podemos ver, la luz del sol, la luz de una bombilla. En astronomía, luz es todo aquello que compone la radiación electromagnética, no solamente la luz visible, sino también la luz en rayos gamma, la luz en rayos X, la luz radio, la emisión en longitudes de onda radio, y todo esto son maneras en las que los astrónomos adquieren información sobre los objetos que observan. Por séculos temos estudado a luz por meio de telescópios ópticos, mas as cores que os nossos olhos podem detectar são apenas uma parte do espectro eletromagnético. A luz emite diferentes ondas, das quais só um pequeno campo nos é visível. O universo emite luz em diversas cores que não vemos, desde as ondas de rádio até os raios gama. E os estudos que atualmente se realizam em cada banda do espectro eletromagnético contribuem para potencializar o nosso conhecimento. Estas ondas invisíveis correspondem a uma energia que é 1000 vezes mais fraca que as emissões que os nossos olhos detectam. E mesmo que possam nos parecer distantes, muitas destas ondas invisíveis fazem parte do nosso cotidiano. Utilizamos ondas de rádio para escutar música, as micro-ondas para aquecer alimentos. A mudar de canal com controle remoto, usamos ondas infravermelhas. Ao tomar sol na praia, sentimos o efeito das ondas ultravioletas. E ao fazer uma radiografia no hospital, utilizamos os raios-x. A radiação que não usamos no nosso dia a dia são os raios gama, que pela sua grande concentração de energia, são prejudiciais à saúde. E são as fascinantes propriedades da luz que têm permitido aos astrônomos conhecer a composição do universo. Sua cor revela a composição química de objetos em ebulição a distâncias imensuráveis. O cintilar dos raios podem revelar distâncias e, quando abruptamente ofuscados,
a presença de um novo planeta. Raios de luz girando em torno da mais completa escuridão podem advertir a atração de um buraco negro. Assim, a luz não só deleita o nosso olhar com exímias expressões de cores. Além do Sol, é impossível ver uma estrela durante o dia. Mas essa estrela brilhou durante 23 dias, durante o dia. Depois ela sumiu e nunca mais ninguém viu. Passaram 700 anos até ter um telescópio, um equipamento, que foi apontado para aquele local que os astrônomos chineses indicaram a posição daquela estrela. E ali se viu os escombros de uma explosão. Uma explosão que hoje nós chamamos de supernova. Uma estrela gigante que, ao acabar o seu combustível, ela simplesmente explode violentamente, jogando matéria para todos os lados. Dependendo do tamanho dela, o que sobra do núcleo da estrela, ele colapsa com uma força gravitacional tão forte que gera um buraco negro. Um buraco negro, muitas vezes, é o resto de uma estrela, ou o que sobrou de uma estrela. Outras vezes, formam estrelas de nêutrons ou pulsares que emitem radiação em ondas de rádio que funcionam como verdadeiros faróis no espaço. Outras estrelas menores, elas dão soluços. Quando acaba o hidrogênio, chega num nível que ele não consegue mais processar o hidrogênio, ela incha e esfria. Então ela se expande, se tornando uma gigante vermelha, engole tudo que está ao redor dela e aí ela dá um soluço. Ela ejeta uma grande quantidade de matéria para o espaço e o que sobra no núcleo ele contrai novamente, dando ignição ao próximo combustível. Se era hidrogênio, ela passa a queimar hélio. E assim ela vai tendo esses soluços até chegar ao ferro. Aí ela não consegue mais fazer fusão de ferro. Então ela começa a esfriar e se tornar uma anã branca. Mas ao redor dela tem toda aquela matéria ejetada. E essa é a origem do que nós chamamos das nebulosas planetárias. Si tú estudias la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay ciertos elementos que existen acá, pero en muy poca cantidad comparado con el Sol. Para nosotros el Sol tiene un registro histórico de la composición de la nebulosa a partir de la cual se formó el sistema solar. Entonces, si tú comparas la composición química del Sol y la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay elementos que aquí en la Tierra no son tan abundantes. El hidrógeno es uno de ellos. Aunque el agua parece ser abundante, no lo es tanto como debería serlo. El hidrógeno, el helio, al parecer, también es muy poco común. Y eso tiene que ver con la formación del sistema solar, en el cual al interior del sistema solar se formaron los planetas rocosos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o universo é muito mais dinâmico que nós acreditamos, a princípio. Que há a constante criação e a constante destruição. Por sua vez, trata-se de um sofisticado espelho deformável que, controlado por um computador, corrige em tempo real os dados obtidos. Assim, evita a distorção provocada pela turbulência da atmosfera terrestre e obtém imagens tão nítidas como aquelas tomadas no próprio espaço. Mas estes modernos telescópios não trabalham apenas independentemente. Por meio de um processo chamado interferometria, um grupo de telescópios pode trabalhar em conjunto, convertendo-se em um megatelescópio e apontando de diferentes perspectivas para um único alvo. Diferentemente dos telescópios ópticos, que captam somente as imagens do espectro visível da luz, os radiotelescópios estão desenhados para detectar ondas de rádio emitidas por fontes frias ou muito distantes no espaço. Para poder captar estas luzes tênues, é preciso uma superfície recolhedora muito grande. Mas, pela inviabilidade de construir um telescópio gigante, é necessário então contar com várias antenas parabólicas que possam, combinadas, funcionar como um grande telescópio. Para isto, novamente se utiliza a interferometria, que em telescópios como em ALMA, que conta com 66 antenas, localizadas a 5.000 metros de altitude no deserto do Atacama, significaria contar com um telescópio virtual de 16 quilômetros de diâmetro.
Dependendo do que se quer observar, as antenas podem se posicionar de maneira convergente, mais próximas umas das outras, proporcionando maior sensibilidade para observar grandes espaços no universo, ou mais separadas, brindando com maior resolução, o que permite observar mais detalhes. Este pode ser um processo complexo, mas é necessário para tentar decifrar a complexidade infinitamente maior do próprio cosmos. Muitos dos elementos astronômicos mais interessantes, como as tênues anãs marrons da Via Láctea até os quasares mais longínquos, são realmente difíceis de observar, e encontrar sua pálida luz em meio à vasta escuridão espacial é como procurar uma agulha em um palheiro. Hay instrumentos que pueden observar pequeñas regiones del universo con una exquisita definición. Por ejemplo, ALMA o el telescopio Hubble. En el caso de ALMA, acá en Chile, que es el principal instrumento de su categoría en el mundo, es uno de los más caros y más complejos jamás fabricados en astronomía. 100 veces la masa del Sol. Entonces, como tiene masa, actúa la ley de gravitación universal y la tiende a comprimir, ¿ya? Y se opone a esa fuerza de compresión la presión de la nube. Empieza a calentarse además la nube. Se produce un balance entre la fuerza de gravedad y este proceso de calentamiento interno. Sin embargo, la nube tiene elementos además de hidrógeno y helio que emiten luz. Y esto es re importante, muy importante esto, porque esta luz es una pérdida de energía para la nube y la enfría. El enfriarla permite que este colapso proceda muy rápido. Esfriar no linguajar de uma estrela significa ela se tornar vermelha. Diferente muitas vezes do que nós acreditamos, uma estrela azul é quente, uma estrela vermelha é fria e uma estrela amarela é de meio temperatura mediana. Quando o seu fogão em casa está mal ajustado, que cor é a chama dele? É vermelha ou é azul? Ou quando ele é novinho, está bem ajustado, aquela chama azul linda. A mesma coisa na estrela. Se ela é quente, ela é azul. Se ela é fria, ela é vermelha. Y esa nube no solo está estática ahí, sino que está rotando lentamente. Y a medida que se colapsa, empieza a girar. Y tú terminas, después de todo este proceso, con un disco de materia y en el centro del cual hay una condensación muy brillante que es una protoestrella. Este es el nacimiento de una estrella y de un sistema solar que se va a formar en ese disco de materia. Mas não é uma ignição simples. Dois átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Isso chama fusão nuclear. Isso é o coração do Sol, das estrelas. Vocês têm uma ideia do que significa uma fusão nuclear? Eu ouvi falar da bomba de Hiroshima, né? A devastação que ela provoca. A bomba de Hiroshima é baseada na fissão nuclear. Você quebra átomos de plutônio ou de urânio e a energia que libera provoca toda aquela destruição ou gera energia elétrica. Para você conseguir fazer uma bomba de hidrogênio, você usa uma bomba de fissão como estopim. Você precisa explodir uma bomba atômica para servir como estopim para poder explodir uma bomba de hidrogênio que funciona na fusão. Essa é a magnitude de energia envolvida no núcleo de uma estrela. Quando essa ignição se inicia, a estrela começa a emitir luz e essa luz dispersa aquela nebulosa que deu origem a ela. Então você vê fotos maravilhosas do espaço com as nuvens começando a ser destruídas por aqueles raios de luz saindo de dentro delas. São as estrelas jovens